Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos ao meu canal Teologia e Tradução. Eu estou criando uma playlist nova com a temática de palavras-chave para que a gente possa ter uma maior compreensão de textos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e nas traduções que nós temos hoje para o português, por exemplo, né, que é a minha língua e deve ser a sua língua nativa também. Ok? Vamos lá. É muito importante a gente entender que quando a gente está lendo um texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a gente não tem que ler o que nós entendemos hoje, o que as palavras significam para nós, mas sim o que as palavras significavam para o autor do texto naquela época. Essas análises são de fundamental importância, porque o hebraico ele tem uma raiz semítica. Eu vou colocar um quadro aqui mostrando isso. E essa raiz semítica que deu origem a outros idiomas como o árabe, por exemplo, mas já o grego ele não tem uma raiz semítica, ele tem uma raiz indo-europeia, ou seja, são raízes completamente diferentes uma das outras. E automaticamente também muda o significado da palavra, fora o contexto cultural e etc. Mas a origem das palavras, a raiz das palavras já são opostas entre si. Então é muito difícil a gente fazer uma tradução sem não focar em cada uma separada. Então eu vou fazer uma análise agora no Antigo Testamento, como era visto, depois no Novo Testamento, e aí eu vou finalizar falando um pouco do latim, porque tanto o hebraico quanto o grego tiveram a sua grande tradução para o latim. Ok? Então eu vou estar iniciando aqui. Vamos lá. No hebraico, duas palavras são muito utilizadas para falar sobre, traduzidas por piedade. Uma é rahem, eu vou colocar ela aqui, e a outra recebe. Uma palavra, a primeira que eu falei, ela vai se encaixar muito mais com a ideia de misericórdia, dó e pena. Já a recebe que acabaria entrando como graça, até mesmo a atuação do Messias sobre a sociedade, por exemplo. Ou seja, a palavra piedade no Antigo Testamento, ela realmente quer passar essa ideia de compaixão, dó, se compadecer de alguém. Ou seja, ela vai fazer muito mais sentido com o que é para nós, né? Hoje em dia, a principal interpretação de piedade nos nossos tempos é isso: alguém que se compadece, alguém que tem dó, e essa é a visão do próprio Antigo Testamento. Por exemplo, no texto de Ezequiel 5:11, Deus fala que os seus olhos não terão piedade. Essa palavra piedade, ela vai estar presente tanto na NVI, tanto na NTLH, na ARA, na NAA. Todas essas traduções vêm como piedade. E para nós faz sentido, então. Então Deus não vai estar usando da sua piedade, porque para nós piedade, para o português, vai se passar como isso, né? Ter compaixão, ter dó, então faz todo sentido. Porém, no Novo Testamento, a palavra piedade vai querer dizer outra coisa. Por exemplo, quando Paulo fala em 1 Timóteo 4:7, ele termina o versículo falando para Timóteo, né? Para que ele exercite a ti mesmo na piedade. O que Paulo está querendo dizer com isso? Totalmente diferente do que se dizia no Antigo Testamento, porque a ideia de piedade, até mesmo da raiz grega, já vai ser diferente. Como é que a gente descobre o que Paulo queria dizer? Se a gente for no texto de Atos 17:23, Paulo vai estar falando com os atenienses sobre o templo ao Deus desconhecido. E a palavra que ele usa em grego tem a mesma raiz de piedade, ou seja, como ele chamasse aqueles homens de homens piedosos. Ou seja, o que é um homem piedoso? O que é ser piedoso? O que é ter piedade? No grego, é você exercer os seus deveres religiosos. E aí no caso dos atenienses, dos gregos, né, essa devoção aos seus deuses e etc. A piedade é o dever com o próximo meu, é um dever religioso que eu tenho com o meu próximo. Ou seja, quando Paulo fala sobre piedade, ele cita em vários textos, ele cita Timóteo 3:16, Timóteo 2:2, nesses textos Paulo sempre está falando a Timóteo piedade, e quando ele dá a ideia de piedade não é meramente ter dó, mas é um dever que ele tem, um dever como cristão que ele tem de exercer piedade, ter piedade, ser piedoso, você está exercendo com os seus deveres religiosos. Ou seja, piedade não é você se compadecer mais no Novo Testamento. Piedade é um dever que deve ser cumprido por cada indivíduo que forma a igreja.
ou seja, tem um outro significado, ainda mais cobrando ainda mais do cristão, que ele não só se compadeça, mas que ele age, e é um dever, é uma obrigação do cristão ter piedade e agir com as viúvas, com os desamparados, com aqueles que precisam de ajuda. Ou seja, a gente entendendo agora que o hebraico tem essa origem muito mais voltada realmente a uma compaixão com outro indivíduo, exercer graça, né, numa outra palavra. O Novo Testamento já tratando isso como um dever religioso. A gente consegue entender então, a gente consegue fazer a separação. E agora a gente vai para o latim. Por que é importante a gente focar também no latim? Uma das primeiras grandes obras que foram... Por que é tão importante a gente voltar e focar no latim também? A Vulgata foi uma das grandes traduções assim, do hebraico e do grego para o latim. E a partir dessas traduções, né, para o latim, várias outras traduções vieram, até chegar ao nosso idioma português. Ou seja, o grego e o hebraico não foram pegos e traduzidos diretamente para o português. Houveram uma série de outras traduções até chegar na nossa língua nativa, né? Ou seja, a gente pega a tradução na tradução. E como o latim foi uma das primeiras grandes traduções pro novo idioma, né, para um idioma mais recente, é muito importante poder também entender como traduziram, porque vai chegar na gente, né? Em 1 Timóteo 4:7, que foi o texto que a gente pegou em grego, que a gente conseguiu entender qual é o dever religioso, né? A tradução é por pietatem, que é a forma acusativa da palavra pietas, que foi a que a gente mostrou no início do vídeo, que é a tradução mais correta mesmo. Porque em latim a ideia de pietas também é essa, também é um dever religioso, faz sentido, entendeu? Então essas palavras se encaixam, é uma boa tradução. Mas, por exemplo, em latim, em Ezequiel 5:11, ele já não usa uma palavra de pietas, ele usa outra palavra, que é miserebor, ou seja, já é totalmente diferente, já realmente quer passar a ideia do Antigo Testamento de misericórdia, porém em português, se você for olhar os dois textos, na maioria das versões que eu citei, ambas vão falar piedade e piedade, o que acaba dando margem para uma interpretação equivocada, como se fosse o mesmo tipo de piedade, quando não é, são diferentes, sabe? Ou seja, em latim eles fizeram essa separação, porém nas nossas traduções isso acabou se perdendo. Poucas bíblias vão fazer uma tradução entre misericórdia e essa tal piedade de dever. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque como a gente interpreta o livro, a gente perde o que é realmente. Porque é mais um dever que muitas vezes a gente deixa passar. Acha que piedade é só um dom, é só uma coisa, é só uma maneira de agir. Mas não, um dever, uma obrigação para todo cristão. Fora da igreja, principalmente. É uma obrigação sua como indivíduo, como parte da igreja de Cristo. Bem, então é isso. Não é isso não, que a câmera está tudo fora do foco. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que eu disse. Eu vou estar deixando uma breve biografia do material que eu peguei para trazer esse conteúdo para vocês. E comentem aqui embaixo, né? Eu acho que agora tem poucas pessoas para comentar, então se você comentar vai ser o seu, provavelmente. Uma outra palavra que eu poderia trazer de algum texto, eu vou estar tentando fazer uma análise o mais breve possível e trazendo aqui para vocês. Eu espero que esse seja a primeira palavra de muitas outras. Então é isso, um abraço e fique com Deus.